Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Central Start Fag. Hoje a nossa história é muito especial, vocês vão conhecer uma startup que tem inovação, tem empreendedorismo. Surgiu dentro da universidade, dentro de uma sala de aula e hoje ela está no mercado. Então eu estou aqui com duas pessoas incríveis que praticamente iniciaram toda a jornada do Start Fag na instituição. E é uma honra estar aqui com eles. Professora Lu, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, né? Imagina. É sempre muito bom contar um pouco da história de como surgiu o Start Fag, de como a instituição empoderou o empreendedorismo aqui, né? E fez com que todos os cursos passassem por isso. Eu sou a professora Luciana, eu atuo aqui na Fag há 22 anos. E desde 2016 eu comecei trabalhando com o Sebrae em parceria, né? Os projetos empreendedores aqui na Fag. Inclusive, o Rafael aí teve o privilégio de participar desde o início disso tudo, né, Rafael? Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Rafael, eu participei desde o início, né, como a Prof. Lu falou. Hoje eu sou o CEO da Propatec, que é uma empresa de venda de mídia física. Então nós trazemos uma tecnologia que auxilia isso e deixa muito mais rápido a compra. E nasceu aqui, né, nasceu lá em 2017, isso foi criado aqui, junto com os modelos de empreendedorismo, junto com a Profilu, junto com... Na época nem era o Start Fag ainda. Não tinha esse nome mesmo. verdade. Era só a questão do Startup Garage mesmo, né? Que era a metodologia que o Sebrae estava treinando aqui com a gente. E é importante a gente falar, né? Porque a FAG fez parte do projeto piloto do Startup Garage, que hoje é trabalhado no Brasil todo, né? Então, no Paraná, na época, em 2017, eles escolheram 6 universidades e nós fomos selecionados e participamos, então, do projeto piloto. E no começo, claro, tem sempre, como é projeto piloto, né? Começou com 2 anos, lembra, Rafael? Era um período longo, né? Para desenvolver todo esse processo de criação de uma startup. Mas eu acho que foi muito, muito válido, muito importante, porque a gente conseguiu verificar nesses 2 anos o que era mais relevante e contribuiu para a formação da metodologia que hoje está rodando aí no Brasil todo, né? E que, assim, o importante também é ressaltar que hoje a gente tem o Prêmio Startup Garage Paraná e nós temos sempre algum time da FAG participando e algum time da FAG é contemplado. E você é o cara que iniciou essa jornada na instituição. A gente pode ver que a Profilu, orgulhosa, Com ó, certeza. né? E como é que foi, Rafael? Como é que a Propatec surgiu? Ela surgiu primeiro na sala e foi pro garage? Ou ela surgiu dentro do garage? Como é que foi esse começo da ideia? Eu acho que todo negócio ele precisa começar com uma dor, né? Então, nessa época, eu era presidente da Barba Negra, que é a atlética daqui. Não sei se tem ela ainda. Ela mudou o nome, mas tem. Agora é Mas, Ciclone. Olha aí. E era uma... A Atlética é uma associação de alunos para participar de jogos, eventos e se socializar, né? E aí, nós criamos um jogos aqui que é o chamado Taca. E precisava fazer a divulgação das festas, porque a festa é o que custeava os jogos, os aluguéis de quadra, arbitragem. Então era muito complexo, precisava de recurso e faziam as festas. E essas festas precisavam ser divulgadas nos outdoors aqui da cidade. E aí eu precisei comprar alguns. E vi que era um pouco difícil. Meio complicado fazer essa compra, né? E aí, com essa dor, eu pensei, bom, como que eu escolho um painel? E aí eu perguntava e o pessoal falava assim, não, aqui é bom, compra ali passa bastante gente. Eu falava, tá, mas que dados você tem para mim que esse lugar é bom? Então a Propatec, ela nasceu, ela se chamava Mensura nessa época. Verdade. E aí foi assim, eu tive a ideia e logo em seguida teve o lançamento do programa Garage. E aí a Profilu falou assim, olha, eu acho que pode dar certo. Leva a sua ideia lá e vê o que você consegue fazer. E aí teve início em 2017, eu acho 2017. que no meio do ano, eu acho que
2017, 2, talvez. É porque teve todo aquele processo inicial, que era entrevista, seleção, né? E aí começou em 2017, 2, daí os workshops, esse tipo de coisa, as mentorias. E nós tínhamos um apoio aí do Sebrae muito forte, né? Vinham mentores, inclusive, não sei se você lembra do Diogo, né? Que era lá de Maringá, e ele fazia parte do Shark Tank, e ele deu muitas ideias. Eu lembro que você vinha fora do horário de aula, no período da tarde, para conversar com ele, para ter as mentorias, né? Então, assim, foi em 2017, 2, e a conclusão foi em 2018, 2, né? Quando nós tivemos a banca final, inclusive teve a presença da Rosângela Angonese, que era a representante, né, do programa no Paraná todo, né? E nessa época, a Propatec era mensura, igual a gente falou, e a minha ideia não era vender painel, não era fazer nada disso. A minha ideia era ter um sistema que media a quantidade de veículos que passava na frente de um ponto, do outdoor. E aí foi aí que a gente desenvolveu aquela plaquinha que contava, media aquele fluxo, e o negócio na época era isso, era como comercializar isso e colocar isso no mercado. Prof. Lu, como é que foi para você? Quase te chamei de senhora, eu ia levar um... Nossa, na gravação ainda. Como é que foi para você, Prof. Lu, acolher o Rafael e ver essa ideia e ter esse insight? Vamos para o Garage tem a metodologia. Como que foi? Na verdade, como ele era meu aluno, né, e eu trabalho no curso de administração, como eu falei, são 22 anos, e a gente criou um vínculo forte porque ele estava desenvolvendo o TCC dele, ele era orientado pela professora Aline, mas a gente sempre trocava ideias quando chegava na hora de fazer a parte dos cálculos para ver viabilidade. E quando chegou para nós essa metodologia do Garage, eu falei, mas com certeza. E considerando o perfil do Rafael, porque ele é uma pessoa que ele não desiste, ele vai. No começo, ele tinha um problema que era a questão do foco, né? Porque ele queria abraçar o mundo, ele tinha aquela ideia do mensura, mas ele já pensava em outras coisas e depois ele foi moldando isso e foi percebendo que realmente tinha um mercado. Então, eu tenho muito orgulho dele, não só pelo mensura, pela Propatec, mas por toda a carreira que ele teve nessa questão de empreendedorismo, participando dos hackathons do Show Rural, né? Porque ele participou, acho que foram 2 anos consecutivos que você esteve lá, né? E sempre muito bem colocado, as ideias dele sempre dando bons frutos, né? Então, a gente percebe o potencial, né? Tá vendo? Rafa, como é que era essa situação, assim? Porque eu acredito que ali em 2017 talvez estava começando a se formar o nosso ecossistema de inovação. Sim. Aqui, né? E como é que foi? Como é que a ideia começou a tomar corpo, assim? Como é que foi que a Propatec começou a ser desenvolvida? Então, na verdade, nessa época, não era muito comum se falar de ecossistema, não era muito comum se falar de startup. A parte de tecnologia era bem mais difícil. Então, quem fazia ADM, que é o meu caso, não tinha acesso ao pessoal que fazia sistemas, que sabia de tecnologia. Então, hoje tem muita coisa pronta, né? Tem ferramentas low-code que você entra e desenvolve código, cria coisas de um jeito mais fácil. Mas era bom também porque não tinha tanta pressão, porque ninguém sabia muito o que estava fazendo. Então, você perguntava uma coisa para um, para o outro, ia montando, e eu acho que até por isso que demorou mais a gente conseguir chegar naquilo que era o ideal para se apresentar. Eu lembro que o Garage tinha as aulas durante a noite, Sim. Então era 2 horas mais ou menos, e a cada 2 semanas vinha alguém que era especialista em alguma coisa. Então eu tinha que aproveitar durante o dia, se a pessoa sabia fazer aquilo que eu precisava fazer, ou que eu achava que precisava fazer, porque conforme você vai evoluindo, você vai tendo um foco maior. Porque quando você tem a ideia, você tem um monte de ideias. Eu começo por onde? O mais difícil é você focar e saber assim, não, eu acho que esse é o caminho.
Porque quando você fala assim, vou começar um negócio novo, tem muita possibilidade. Então, você conseguir focar, você precisa dessa maturidade para ir selecionar. Não, isso pode ser que dá certo. Não, isso eu tiro. E o Garage era isso. Então, vinha o especialista. Especialista em IoT, que era a placa que precisava ser feita. Aí eu falava pro cara, eu quero fazer isso. Ele falava assim, não. Você pode até tentar, você pode até tentar fazer. Se você conseguir, você não precisa fazer mais nada da sua vida o resto da vida. Porque isso que você tá fazendo não existe, não tem. Aí a gente, mas como que dá? Dá pra fazer assim, dá pra fazer assado. Então essa maturidade do negócio foi começando devagarzinho ali, dia após dia, tendo paciência, porque eram a cada 2 semanas, aí vinha alguém. E aí logo em seguida veio o Show Rural, de 2019. Que foi o primeiro hackathon do Show Rural. E a base pro Show Rural foi o Start Garage, porque aí eu tinha a ferramenta, tinha desenvolvido a plaquinha, tinha comprado os componentes, já tinha aprendido um pouquinho dela, já tinha entendido o que era um mercado, o que era uma banca, como que ia avaliar. Então eu já estava mais ou menos sabendo o que a banca avaliava, o que eles iam querer, o que eles pediam. E aí veio o Show Rural em fevereiro de 2019 e a banca do Garage foi em dezembro de 2018. Então foi muito próximo. E aí, lá no Show Rural, era desafios do agro. Então não tinha nada a ver com a mensura na época. Mas eu pensei, vou pegar tudo que eu tenho, botei tudo no carro, botei furadeira, martelo, placa de computador. Disso. O carro foi rebaixado, o que tinha, até escada tinha dentro do carro. Porque você tinha que ficar lá todo, chegava, não sei se era 36 horas ainda era naquela época. 36 horas, começava na terça ou segunda e ia depois de 36 horas só, não tinha como ir embora. E eu não fazia ideia quais seriam os desafios. Eu não tinha nem como saber, porque era o primeiro, não tinha um anterior para você ver um vídeo, para você avaliar como seria isso. E a gente nem tinha acesso ao ecossistema. Porque hoje a gente pensa assim, eu vou lá na SIC Labs, tem lá toda quinta-feira, eu já começo a me familiarizar com quem vai ser a banca, com o sistema de inovação. E aí não tinha nada disso. E aí eu falei, eu levo tudo. Levei tudo e eu fui sozinho. Então tinha gente que já tinha montado equipe, com tela, com monitor, com computador, com um monte de coisa. E eu com todas as coisas no carro, né? Deixei lá, guardadinho. E tinha um critério que era, cada equipe tinha que ter um de negócios, um cooperado, um de TI, um desenvolvedor e um marketing. Um marketing. E o quinto podia ser qualquer um dos 4. E eu era cooperado, porque o meu avô era produtor rural, eu era de negócios e eu sabia um pouquinho de marketing. Aí eu falei, bom, eu sento lá e o que não tiver eu viro, né? Era meio que um coringa ali. Aí eu sentei, do lado sentou um que já era cooperado, um agrônomo. Aí sentou um que era dev. Aí sentou o outro, foi o Jefferson, que era dev. Inclusive, que é hoje professor aqui da FAG. E o Luiz também era professor aqui da FAG. Mas eles estavam no... Eu não sei se era CINEP. CEP. No CEP. Eles tinham acabado de sair do ensino médio. Eles estavam no curso técnico, provavelmente, de 18, eletrônica 18, 17, ou de dados, 18 anos. alguma coisa assim. Eram os dois. E um programador que era muito bom, que é o Luiz Grijo. Cara fenomenal. E aí soltaram lá tantos desafios, e agora? Aí o cara que era agrônomo, experiência já formado aqui na FAG também, ele falou assim, olha, é Clayton, o nome dele, o Clayton jogou, eu acho que o frango é o que é o top. Eu falei, cara, eu não entendo nada de frango. Lá no sítio a gente planta soja, milho, nunca... Tipo, tem gente que eu conhecia, vizinho do sítio, que ia lá e falava, mas eu não entendo nada. Ele falou, não, eu entendo um pouco. Aí a gente pegou, falou assim, tá, e como que a gente vai resolver? Aí os caras mesmos começaram, vamos medir alguma coisa, vamos medir o silo, vamos fazer assim, assado. Aí eles começaram a falar e eu comecei a lembrar do Garage.
Falei, bom, a gente precisa medir isso financeiramente, qual que é o impacto que isso causa? Ah, mas como é que mede? Falei, não sei, vamos começar. Aí eles falaram, tá, e que tecnologia que a gente usa? Falei, bom, lá no carro eu tenho uma placa Raspberry que dá para programar. Ah, mas precisava ter uma câmera. Eu falei, não, eu tenho a câmera que conecta na placa. Precisa de um teclado e um mouse. Não, eu tenho o teclado e um mouse. E aí a gente começou. Eles começaram a programar, a gente imprimiu lá no evento uma case para ela, para poder anexar ela em cima lá. E aí a gente construiu um silo. Pegou uma escada, pegou um tambor, encheu de silagem dentro. 2 horas da manhã, a gente andando, achando um lixo, achando uma escada. Tinha uma coberta, cobrimos para fazer o silo. E aí usamos todo o material que eu usei no garage para poder fazer. Era 8 horas da manhã. Então a gente começou 9 da manhã de um dia. No outro dia, 8 da manhã, a gente teve os primeiros resultados. E conseguiu, aumentava o volume, media. Diminuía, ele media. E isso foi, tipo, extraordinário, porque em 24 horas, pegamos o problema, resolvemos ele com o que a gente tinha, entregamos aquilo com o código, com tudo, e aí a gente começou a medir isso. E foi algo, assim, que nem a gente esperava que ia ter uma entrega dessa, sabe? Só que tudo isso foi por conta do Garage. E aí o prêmio, ganhamos, né, porque fizemos algo bem fora da caixa. O prêmio era uma viagem para o Vale do Silício. Até metade foi, metade ficou, porque tinha a questão de visto e tudo. Mas aí a mensura ficou guardada, porque aí já tinha outro projeto com visibilidade, com o mercado querendo. E aí ficamos em cima disso aí quase uns 2 anos, testando. Aí você vai para a prática, né? Aí você vê que não é do jeito que a gente pensa. Então, a hora que vai para um silo, que vai para uma comunidade rural, para uma área mais remota, é muito mais difícil de você ter uma tecnologia que funcione. Por conectividade, por usabilidade de quem mexe. A gente viu que, para nós, com pouca experiência, com pouco recurso, não era algo que, no momento, era algo viável, né? Então, até a gente conseguir perceber isso, demorou um tempinho ali, porque a gente estava muito eufórico ainda com tudo aquilo que a gente tinha conquistado, que foi muito legal. Você sai de uma feira dessa aí, você nem sabe o que fazer, você sai voando, com muita gente falando, nossa, que legal, nossa, vamos lá pro podcast tal, vamos no programa de TV tal, e aí você meio que fica assim, muito jovem, sem saber muito o que fazer, aí você meio que se perde um pouquinho ali, sabe? Até a gente voltar, 2 anos mais ou menos, aí viu que não ia dar certo, aí eu voltei a desenvolver a mensura, que daí virou a Propatec. Prof. Lu, você imaginava que esse percurso da ideia para o Garage, para o Hackathon, um aluno teria toda essa jornada? Você tem que considerar que o aluno era o Rafael, né? Porque, assim, a gente percebe que muitos, no transcorrer do tempo, eles acabam desistindo. Enquanto eles estão aqui na faculdade, que eles estão com o projeto ali, com o pessoal, a mentoria e tal, eles se empolgam, como o Rafael falou. Eles se formam, eles vão exercer as suas profissões e acabam deixando o projeto de lado. Então, a gente percebe que tem muita ideia boa que, infelizmente, não foi dado sequência. Agora, o Rafael, ele não desistiu em nenhum momento, né? E ele aproveitou muito bem, porque eu falo assim, ele comentou a respeito das bancas do Garage. Eram anjos investidores que vinham e eles pegavam pesado com vocês nas bancas, eu assistia todas. Então, assim, eles eram muito cobrados para mostrar realmente que a ideia tinha condições de ir para frente, né? Por mais que a gente tivesse só a questão da ideação, né? Aqui dentro do Garage, hoje já vamos um pouquinho além, né? Mas na época a gente trabalhava só com a ideação mesmo, né? Então, é muito bom participar de tudo isso. Claro, tivemos também as meninas do Foto Freela, que foram para o Radar da Inovação, foram lá para a RPC também participar do programa deles lá, né?
Mas a maioria, eles acabam desistindo, infelizmente, né? Mas Pode eu falar. acho que ninguém avisou para aquela banca que era só ideação, viu? Porque a gente apanhou aquele dia. Exatamente. Nossa. Eu lembro da banca, o Jadson Siqueira, o Ronan Medina, do Sebrae, que tava no dia, como é que é o nome dela? Quem estava na frente na época era a Nara, né? Eu acho que era a Nara. Ela Era era a Nara. banca Depois o Gabriel substituiu a Nara, mas e na época era a Nara. eu lembro que eram 4, né? 4 Sim, da banca. Mas é, aquelas perguntas foram, eu lembro assim que não tava, não foi nada café com leite, assim, é faculdade, não, é pergunta sim. que a gente tinha que rebolar ali para conseguir desenrolar, né? E o que eu lembro dessa época também é que foi assim, ganhei o Garage, primeiro lugar. E agora, eu vou pro Hackathon ou não? Porque uma coisa é você ser ganhador aqui. Uhum. Em E agora eu casa. vou dar minha cara a tapa de novo? Eu já ganhei alguma coisa. Eu vou lá pra competir de novo e talvez não ter esse palco que eu tive aqui. Então eu lembro de pensar nisso, né? De pensar assim, bom, um troféu eu já tenho. Será que já tá bom? Eu paro nisso ou eu vou lá de novo e tento de novo? Aí eu falei, não, quem tá na chuva é pra se molhar, né? Então vamos. E um detalhe importante é que o Rafael também tem o apoio da família. Eu lembro que no Hackathon a sua mãe estava lá, né? Assistindo, vibrando, ficou eu e ela ali na hora que ia sair o resultado, a gente sentado lá esperando, né? Naquela ansiedade do resultado. Eu acho que isso também é importante, né? A participação aí da família, dando esse apoio, esse incentivo. Sempre muito. Mas o pessoal entender que mesmo que ele já conquistou alguma coisa, ele precisa ter coragem de não parar naquilo ali. De continuar, porque eu poderia não ter vivido algo que foi incrível, que mudou totalmente a minha vida em quem era próximo, então eu conheci muita gente muito diferente daquilo que eu estava habituado, porque eu tive a coragem de ir lá, de dar a cara, né? Então, muitas vezes a gente acha que porque ganhou alguma coisa, não, tá bom, não vou mais. Então a gente tem que ter essa coragem. Tem que persistir, né? É importante. Considerando essa sua jornada, né? Que você foi pro Garage, foi pro Hackathon, o Mensura se tornou Propatec. Como que tá a Propatec hoje? Então vamos lá, vamos evoluir um pouco a nossa conversa e falar sobre o que a gente desenvolveu depois disso. Então depois do Mensura, eu demorei ali um tempinho para criar todas as telas, montar tudo isso, então tive que reaprender bastante coisa. Eu tinha equipe no começo, no final foi ficando um pouco mais difícil, a equipe sumiu, e aí eu passei quase 8 meses desenhando tela, desenhando tudo. Aí o Luiz, que era professor aqui, ele fez a parte de engenharia de software pra gente, e comecei a desenvolver isso, dividir tudo em etapas, e a minha grande dificuldade era, de novo, o desenvolvedor. Como fazer isso acontecer. E aí, por uma obra do destino, assim, que eu não acredito nisso, né? Eu acho que, assim, que uma força de Deus na nossa vida sempre empurra um pouquinho quando a gente tá desanimado e acha que as coisas não vai dar certo. Eu conheci um cara que falou assim, cara, eu conheço outro cara que conhece outro cara que vai gostar disso. E a gente foi passando e ele me apresentou a minha equipe de hoje. Isso foi em agosto de 2022. E aí começamos a desenvolver a plataforma. A plataforma é uma plataforma um pouco complexa, porque ela se comporta como um Uber. Ela faz a comunicação de quem quer vender mídia com quem quer comprar mídia. Então eu tenho que ter essas duas pontas muito bem alinhadas, porque eu faço transações financeiras dentro da plataforma e aí eu trago tecnologia para esse processo de compra. Nós acabamos o nosso MVP há cerca de um mês, mais ou menos, e agora nós estamos testando ele para ver se está funcionando tudo certinho, até por conta dessa parte de financeira, API, que precisa ser muito bem desenhado, para que a hora que isso ganhar escala não tenha algum bug, não tenha nada de errado, porque a gente está mexendo com o dinheiro dos dois lados, de quem está comprando e repassando para quem está vendendo. Hoje nós estamos em
5 pessoas, então sou eu mais 4, um advogado, um desenvolvedor, 2 desenvolvedor e um gestor. E a gente está muito feliz porque demorou muito para a gente conseguir desenvolver isso, mas as empresas que a gente mostra, hoje a empresa parceira é a Publicar, que vende painel, e desde o começo o Marcelo viu a ferramenta e falou, cara, que negócio legal, eu acho que é o que a gente precisa. Ele já até quer que a gente faça algumas outras coisas ali, mas definimos que o foco agora é o lançamento, para poder ter essas vendas. E é isso, a plataforma está pronta, ajustando algumas coisas, e vamos fazer o lançamento logo. Então, logo vai ter novidade, não posso falar muito ainda, mas nós vamos fazer bastante barulho e vai ser bem legal. Muito bem. Né? Nós esperamos o convite para esse lançamento, Opa, né, com Profilon? certeza. Nós temos um vídeo, podemos passar ele? Pode pôr ele aí. Cansado de perder tempo com a compra de mídia outdoor? A Propatec te salva desse serviço desgastante. Com a Propatec, você pode escolher o melhor ponto para seu outdoor com dados de geolocalização do seu público-alvo. E o melhor, com poucos cliques. Veja como funciona. Escolha o tipo de mídia, cidade, período, público-alvo que gostaria e pronto. No mapa estarão disponíveis todas as possibilidades para seu anúncio. Com o banco de dados da Propatec, você poderá filtrar público-alvo com análise geográfica de público a transitar pelo local, visualizar de forma dinâmica a geolocalização dos pontos no mapa, verificar a disponibilidade imediata de cada ponto, realizar a compra rápida e direta com o proprietário do outdoor. Acesse nosso site e tenha o poder de fazer as melhores escolhas. Propatec. Olha aí, Ficou muito bom, hein? muito lindo, né? Gostei Muito mesmo. obrigado. O Mensura, ele sai da parte de controle de fluxo de carro e se torna, de fato, uma plataforma para venda de outdoors e mídias em geral. Rafael, o que você acha que mudou, assim, na Propatec? De quando você estava na faculdade, porque, como você disse, foi uma jornada aí de 2017 até hoje, e muito trabalho. Não. Ser empreendedor não é fácil. Não. Né? Como é que foi isso? Para hoje vocês estarem onde vocês estão? Um pouco de maluquice, né? É um pouco de fé mesmo e determinação, porque como é algo muito que você não consegue palpar, é difícil de você ficar acreditando nisso por muito tempo. Então eu acho que o principal desafio no começo foi materializar isso. Foi tirar isso do que eu pensava, imaginava, para se tornar real e você poder materializar. Porque é uma plataforma, não é algo que você pega na mão, que você sente, que é sensorial. Então, eu acho que o primeiro desafio de tudo é crer nisso. Você manter o foco e conseguir fazer. A maturidade do negócio, ele é mais o mercado que vai te falar. Então, eu tenho que fazer algo que o mercado aceite, que o mercado quer. Então, por mais que eu queria medir o fluxo e vender aquilo, o mercado precisa exatamente disso. Isso é o que eu vou vender agora? E talvez pode até ser algo que eu vá vender. Mas agora, nesse momento, o que é o mais fácil para eu fazer? Para eu entrar nesse mercado, para eu começar a viver isso, para saber se de fato eu preciso desenvolver isso. Porque tem muita coisa que a gente desenhou, pensou, desenvolveu e não tem necessidade. Então é a hora que é o mercado que vai falar isso vale e isso não vale. Então o que deixou a gente animado por muito tempo foi que por muito tempo a gente estudou isso, ficou com medo de alguém lançar algo parecido, mas a gente entendeu que a complexidade dessa comunicação ela não era tão fácil de ser feita. Então, pra gente ia ser mais difícil de desenvolver. Então não é que a plataforma demorou para ser feita por conta do mercado que fica mudando, mas é porque as coisas que a gente precisa comunicar é muito difícil, é complexo, porque cada região trabalha de um jeito. Um vendedor de painel aqui trabalha diferente de um vendedor, às vezes, da mesma cidade. O período de tempo muda, o jeito de vender muda. Então, é um mercado muito informal.
Então, como isso hoje ainda mudou bastante, porque tem uma associação lá em São Paulo que padroniza bissemana, que faz isso, mas assim, é só metade das empresas que estão dentro disso. Mais da metade está fora. Então, não tem essa organização. Então, até a gente fechar com a primeira empresa, entender como é que era, a gente estava meio que andando em círculo ali. Então, a maturidade, ela começou a vir, a mudança, ela começou a vir quando entramos numa empresa, a empresa falou, não, isso serve, isso não serve. Isso você perdeu tempo, isso tá legal, vai por esse caminho. E a maturidade, ela vem vindo assim. Então, a evolução de todo negócio, ele é o mercado que diz. Não tem pra onde correr. Vai vender, não vai vender. É isso que fala. É a prática, né? É a prática. A Propatec hoje, ela está atendendo somente Cascavel, ela atende mais cidades. Vocês estão com parcerias em alguma incubadora, aceleradora? Como é que está essa situação? Hoje nós estamos incubados na SIC Labs, que é um hub aqui da SIC. O nosso fornecedor, que é o nosso teste de mercado hoje, é a Publicar. Estamos conversando com mais alguns. Estamos em 17 cidades. Temos hoje 80 painéis, mais ou menos. Mas a nossa ideia é ter mais capilaridade, ter mais alcance. Para que uma pessoa consiga fazer uma campanha desde o bairro dela até uma campanha estadual. Eu quero fazer uma campanha nível Brasil. Como é que eu faço? Ter todos os painéis em todas as cidades. Isso é o ideal que a gente espera o futuro, alcançar. E aí, dentro disso, tem alguns outros serviços que a gente acha que é muito interessante a gente colocar, como uma ferramenta de check-in e check-out, que aí já quem quer é as empresas de outdoor, ferramentas que facilitam o desenvolvimento interno deles, dá credibilidade pro trabalho. E é isso. É o mercado que manda no final, né? É ele que vai falar pra gente se é fato ou se é fake. E é o que a gente... Com certeza, né? E é o que foi legal do Garage, porque ele traz isso. Ele traz esse negócio de fazer um negócio muito teórico, que geralmente acadêmico era isso. Faz muito teórico, defende aquela teoria, pega o livro de Ciclano, Beltrano e trabalha em cima daquilo. Mas o mercado não quer saber, né? O mercado ele quer saber daquilo que é prático para ele, daquilo que é rápido, e é legal que o Garage traz essa experiência. E é isso que fez total diferença na nossa jornada. E faz, né? Quantas edições já do Garage? Nós estamos na 8ª edição, Profilô. 8ª edição, hein? E todos os anos nós temos uma média de 12 a 15 projetos participando. Talvez tenha mudado um pouquinho a dinâmica de como quando você participava, Rafa. Porque hoje o que a gente faz? Do Garage, a gente já encaminha eles para a Fundetec, para participar do Radar de Inovação, porque a gente quer que essa galera pega grana para começar a ter recurso para desenvolver. Essa é uma diferença mesmo. Só que no seu caso, foi uma coisa muito mais garimpada, assim. Foi uma jornada que exigiu muito de vocês, né? Para vocês estarem onde vocês querem estar. Eu acredito, Profilu, que assim... vendo como era antigamente, principalmente numa questão tecnológica, para a otimização que vocês estão querendo fazer hoje para esse produto, olhando o mercado, teve uma mudança. Sim. Né, grandiosa. Até mesmo em termos de ecossistema, né? Como o Rafa falou, no começo não se falava em ecossistema. Aí, de repente, começaram aquelas reuniões da quinta-feira do Iguaçu Valley. Aí, no sábado, a SIC começou a promover lá os encontros de startups. Aí, a gente levava os alunos para lá. Mas estava tudo muito, sabe, incipiente ainda, começando. E hoje a gente vê, né, o ecossistema de Cascavel extremamente ativo. E isso é muito bom, porque a gente sabe que tem mais chance deles seguirem com as ideias, né? Prof, como educadora... como gestora de inovação, como uma pessoa que está em frequente contato com esse mundo dos negócios, o que a senhora tem a dizer assim, dessa trajetória? Não somente para o Rafael, mas voltando também aqui para a nossa comunidade acadêmica, né? Eu não vou responder, porque ela me chamou de senhora. Você viu?
Ela ficou ali o tempo todo cuidando de você, daí no final ela vem e fala senhora. Eu reprovei por menos, né, prof? Ó, essa é uma história interessante, né? Para aqueles que não sabem, o Rafa reprovou na minha disciplina. E mesmo assim a gente continuou se dando bem e eu continuei incentivando e graças a Deus... A única matéria que eu reprovei. Ele não vai esquecer disso nunca. Sem remorsos. Mas olha só, enquanto docente, enquanto uma incentivadora, principalmente dessa fase de ideias, né? Eu sempre participei muito e eu ia a Curitiba no Conecta, eu ia para a SIC Labs, eu ia para o Iguaçu Valley, eu levava os alunos para apresentar suas startups, para fazer os pitches lá, para ter essa experiência. O que eu acho é o seguinte, não existe aquela coisa que o empreendedor, ele nasce empreendedor, nem sempre ele nasce empreendedor. Às vezes ele consegue se moldar e é aqui na instituição, é aqui na universidade que ele vai receber essa preparação, né? Para desenvolver as características, né, que vão levá-lo a ser um empreendedor. Então é muito importante o olhar atento, né? Porque a gente sempre fala, eu olho e eu vejo uma cadeira, eu vejo um sofá, mas se você prestar atenção, você de repente encontra na cadeira uma oportunidade de negócios, porque essa cadeira não está sendo extremamente confortável, não atende aquilo que eu quero, o que eu posso fazer para mudar? Então, você que é aluno, você que não é aluno, mas que você tem uma ideia, hoje em dia, você tem que seguir com isso. O Rafa falou a questão do mercado, é o primeiro passo, né? A gente tem que olhar para esse mercado de uma forma diferente, identificar as necessidades. Eu gosto muito de comentar, quando eu converso com os alunos, que tem aquela situação do menino que a avó todo mês pedia para ele fazer pesquisa de preço de remédio. Por quê? Porque é aposentado, né? Aquela coisa. E ele falou, mas por que eu tenho que ficar ligando tal? Eu vou criar alguma coisa. E tem aí já, rodando, né, um aplicativo onde você faz a pesquisa e você daí já tem aqui em Cascavel qual é o lugar que tem o remédio mais barato, aquele remédio especificamente. Então, eu falo, é tudo uma questão do teu olhar, como você está vendo, né? Então, o Rafa, ele contou aqui, era um problema dele, e nem era um problema, assim, digamos, que incomodasse ele antes, né? Foi uma necessidade de momento, e ele soube aproveitar aquele momento, né? E ele não trabalha só com isso, ele tem a empresa dele, ele mexe com outras coisas, não só com startup, né? Tem o seu comércio tradicional também, mas que aproveita toda a questão da tecnologia. Então, gente, não pode desistir. Não pode desistir do seu sonho, da sua ideia. Você tem que sonhar, sim, e você tem que acreditar e buscar, correr atrás disso. E se você é aluno da FAG, tem que procurar a Luma. Tem que procurar o Start. Vem para o Start FAG, Vem né, para o prof? Start FAG, com certeza. Rafa, e você? O que você diria para um acadêmico? Nossa. Acadêmico, ele precisa entender que a vida dele é muito mais do que o que ele está fazendo na faculdade. Ele tem que entender que esse tempo passa, as pessoas que estão aqui passam, o espaço que ele está usando, a cadeira que ele está sentado passa, e no mercado isso tudo custa. Isso é para você montar a sua empresa, para você montar a sua sala e botar o pessoal lá mexer no computador, você tem que comprar a cadeira, comprar o computador. Esse é uma dor que todo empreendedor que não está nesses ecossistemas tem. E às vezes a gente não fala muito disso. Outra coisa é que aqui tem isso. Aqui tem o profissional, além da parte física, tem o profissional que sabe te dar uma dica que às vezes você ia demorar muito para poder aprender. Você ia bater cabeça, você não ia entender. Que é o que eu falei lá no começo. O pessoal, na época, não tinha muito conhecimento de tecnologia. Vinha o cara que sabia de tecnologia. Não era o suficiente para mim aquelas 2 horas lá com ele. Então, se você tem a oportunidade de estar aqui, estresse essas coisas que você tem aqui. Estresse a sua professora, pergunte.
vá atrás, porque se você não correr atrás, não vai acontecer. Se você não sentar a bunda na cadeira, não tiver foco, e não adianta a gente romantizar o Verdade. empreendedorismo. Nossa, ele é empresário. Que dó, né? Coitado. Trabalha muito mais. Você escuta muito o povo falar assim, nossa, eu quero abrir o meu negócio para trabalhar menos, para ter hora, Engano, né? para eu ser o meu patrão, né? Mas você Sim. trabalha, você sai de 8 para 14, 16 horas. Só que isso também tem o lado bom, né? Não é só sofrimento. Então você empreende, você muda a sua realidade, você conhece pessoas que tá conseguindo fazer aquilo que às vezes para você foi um sonho. Então, no ecossistema mesmo é isso. Você vê empresas que você pensou assim, será que um dia eu vou chegar lá? Mas se você não visualizar alguém fazendo, às vezes é difícil pra gente imaginar. Nessa geração agora é tudo muito pronto, muito rápido. Então, como que você vai construir sem você saber, sem você ver, sem copiar? Então, muita gente, tem muitos gênios, né, que inventam coisas que são o Elon Musk, o Steve Jobs, e todo mundo acha que vai ter uma startup e vai virar um bilionário. Sim. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas você criar algo novo do zero é muito mais difícil do que você ir se inspirando em alguém, um profissional que já adaptando, sabe. Copia isso, copia aquilo. Então você vai sofrer menos, ter uns resultados melhores. E é isso. Eu falaria para alguém aí que não desista, continue tentando e aproveite as oportunidades que tem, tanto aqui quanto fora. E é um momento de testar, é quando você está aqui na faculdade, né? É um momento de errar, é esse. Agora. É agora. Eu quero agradecer vocês dois por estarem aqui comigo nesse bate-papo inspirador. Rafa, muito obrigado pela sua disponibilidade. Profilu, para quem não sabe, pessoal, a Profilu, ela foi uma das cabeças que iniciou o StartFag, trouxe a maratona do Startup Garage para cá. E é uma grande honra estar aqui com ela hoje. Obrigado, Lu. Eu que agradeço, gente. Sempre é muito bom falar sobre isso, né? Eu adoro. Maravilhoso. Rafa, deixa aí para o pessoal as redes sociais da Propatec, o site, o contato, se você quiser. Faz aí seu merchan. Pessoal, então vamos lá. Propatec, a plataforma é o www.propatec.com.br. Já é a plataforma de venda, ela já está no ar. Estamos rodando alguns testezinhos ali, mas já está pela boa. O nosso Insta é @apropatec. E se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode mandar lá no Insta. Estamos abertos a conversar, a explicar alguma dúvida. E assim como eu falei com muita gente, mandei muita mensagem no Insta do povo que está sentado em podcast, que tem um pouco de experiência, a gente fica aberto a tirar essas dúvidas e passar principalmente aquilo que a gente conhece. Então, você conhece alguém que desenvolve isso? Eu conheço, tá aqui. Porque conforme você vai estando nessa posição e conhecendo mais gente, você também tem que ceder e disponibilizar para ajudar mais gente, né? Porque se hoje a gente tá aqui é porque a gente teve alguma dúvida e para alguém a gente perguntou. Então é isso. Vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Esse foi mais o Central de StartFag e esperamos vocês no próximo episódio. Até mais.